Bem-vindo de volta. E hoje vamos nos aprofundar em filmes onde a pele estava em toda parte. Na verdade, esses filmes podem ser chamados de verdadeiros filmes de pele. Nine Songs, 2004. Nine Songs foi um dos filmes mais polarizadores dos anos 2000. Foi dirigido por Michael Winterbottom. Este filme britânico de arte chamou a atenção ao misturar cenas não simuladas com imagens de concertos ao vivo, criando um retrato cru e sem filtro de um romance de verão. A história segue Matt, um glaciólogo, enquanto ele relembra seu caso apaixonado com Lisa, uma estudante de intercâmbio americana em Londres. O relacionamento deles se desenrola através de 9 apresentações ao vivo de bandas como Franz Ferdinand, Primal Scream e Super Furry Animals, cada música espelhando uma fase da intensa e fugaz conexão deles. Pense em drogas, rock and roll e nenhum enredo, apenas intimidade crua e não roteirizada com uma trilha sonora de indie rock. Os críticos chamaram de tudo, desde alta arte até extremamente entediante, elogiando seu realismo, mas criticando a falta de narrativa. No entanto, Nine Songs permanece inesquecível por sua audácia. Cenas explícitas tão reais que parecem uma espiada voyeurista em um relacionamento verdadeiro, justapostas com a energia de shows ao vivo. Ame ou odeie, este filme rompeu limites e cimentou a reputação de Winterbottom como um provocador. Boogie Nights. Boogie Nights foi a obra-prima selvagem e cheia de neon que o leva direto ao coração da indústria de filmes adultos dos anos 70. Dirigido por Paul Thomas Anderson, este filme não é apenas uma viagem nostálgica. É um olhar cru e direto sobre a ascensão e queda de uma era, dos dias improvisados e permissivos dos anos 70 até o caos alimentado por cocaína dos anos Reagan. O que o torna tão inesquecível? Para começar, o elenco é uma mistura impressionante de lendas reais do cinema adulto como Veronica Hart e Nina Hartley, ao lado de atores de calibre de Oscar como Julianne Moore e Heather Graham, que entregaram atuações definidoras de carreira que borraram a linha entre arte e exploração. O diálogo, ouro puro. Pense em caos improvisado. Frases como, vamos pegar um pouco daquela diversão de sábado à noite, e uma sensação de bastidores tão autêntica que você vai jurar que está no set. Mas aqui está a cereja do bolo. Enquanto alguns verdadeiros artistas da época elogiaram seu realismo cru, outros chamaram de exagero. No entanto, ainda assim, se tornou um clássico cult que redefiniu o cinema independente. O momento mais assombroso do filme? Uma frase que corta direto para a alma. Sabe para onde estou olhando? Estou olhando para palavra como foreign word, o mundo todo. É um soco no estômago. Um lembrete de como essa indústria engolia as pessoas e as cuspiu fora. Então, se você é um cinéfilo, um viciado nos anos 70, ou apenas curioso sobre o lado selvagem da história de Hollywood, Boogie Nights é imperdível. No Império dos Sentidos, 1976. Vamos mergulhar em um dos filmes mais controversos já feitos. No Império dos Sentidos. Foi dirigido por Nagisa Oshima, baseado na história real de Sada Abe, uma ex-prostituta do Japão dos anos 1930, este filme chocou o público com sua representação direta da obsessão e violência. Estrelado por Eiko Matsuda e Tatsuya Fuji, o filme segue o caso tórrido de Sada com seu empregador, Kichizo Ishida, que se transforma em uma obsessão mortal, culminando no assassinato dele e no infame ato de cortar o pênis dele. O que torna este filme tão notório? Para começar, Oshima usou cenas não simuladas, borrando a linha entre arte e pornografia. O resultado é uma exploração visceral do desejo, poder e repressão social, ambientada no cenário militarista do Japão. Enquanto críticos elogiaram sua audácia, muitos países a proibiram completamente, incluindo a Austrália e o Reino Unido, onde censores consideraram indecente ou obsceno. Mesmo no Japão, o filme enfrentou acusações de obscenidade, embora Oshima tenha argumentado de forma famosa. Nada que é expresso é obsceno. O que é obsceno é o que está escondido. Nomaniac Volume 1. Ninfomaníaca. Volume 1. Dirigido por Lars von Trier, é uma exploração provocativa do desejo. O filme segue Joe, uma ninfomaníaca autodiagnosticada, interpretada por Charlotte Gainsbourg, enquanto ela relata sua jornada a um estranho, Seligman. O filme é conhecido pelo seu conteúdo explícito, apresentando cenas gráficas que ultrapassam os limites do cinema tradicional. Embora o filme use dublês de corpo para cenas de penetração, a natureza explícita do conteúdo continua sendo um ponto focal, chamando atenção para a representação crua e sem filtros do humano foreign word.
Dividida em capítulos, a narrativa entrelaça as experiências de Joe, da adolescência à idade adulta, explorando temas de vício, dinâmicas de poder e tabus sociais. O lado sensual do filme não se trata apenas de valor de choque. Ele explora as complexidades do desejo, desafiando os espectadores a confrontarem suas próprias percepções de intimidade. Apesar de seu tema controverso, Nymphomaniac Volume 1 recebeu aclamação da crítica por sua narrativa audaciosa e performances poderosas, solidificando a reputação de Von Trier como um diretor visionário. Short Bus, 2006. Short Bus foi a dramédia transgressora de John Cameron Mitchell. Este sucesso cult acompanha um grupo de nova-iorquinos navegando pelo amor e identidade, todos orbitando em torno de um clube subterrâneo onde inibições desaparecem, literalmente. Imagine um salão no Brooklyn, onde trios, orgias e atos explícitos acontecem livremente, tudo ao som de hinos de indie rock. Mitchell usa cenas não simuladas não para chocar, mas para explorar intimidade e vulnerabilidade. O elenco, incluindo PJ Deering e Suk-Yin Lee, expõe isso, todos, tanto física quanto emocionalmente, aceitação e conexão. Pense em um trio envolvendo um terapeuta, uma dominatrix descobrindo seus próprios desejos e um casal gay reacendendo sua paixão. Críticos chamaram-no de o filme americano mais gráfico fora. Mas a visão de Mitchell é mais profunda do que a pele. Como ele disse a IndieWire, são música e... usando-o como um meio para dissecar a emoção humana. A audácia do filme dividiu o público. Alguns elogiaram sua honestidade. Outros se contorceram com a explicitude. Azul é a cor mais quente. Azul é a cor mais quente. Dirigido por Abdelatif Kechiche. É um filme polarizador que mergulha na relação apaixonada e turbulenta entre Adele e Emma, duas jovens francesas navegando amor, identidade e desejo. O filme gerou polêmica por suas cenas explícitas, que foram celebradas por sua autenticidade crua e criticadas por sua intensidade. Críticos e público debateram se a representação do relacionamento feminino no filme parecia fortalecedor ou explorador. O tempo de execução de 3 horas do filme permite uma imersão profunda na jornada emocional de Adele, desde seus anos de adolescência desajeitada até sua evolução e autodescoberta. Enquanto elogiado por suas atuações e vitória no Festival de Cinema de Cannes, relatos dos bastidores sobre condições de trabalho duras e métodos improvisacionais provocaram críticas dos elenco. Apesar dessas tensões, Azul é a cor mais quente permanece um marco no cinema, oferecendo um olhar visceral e direto sobre desejo e desilusão, que ressoa muito além de suas cenas explícitas. Lie With Me, 2005. Lie With Me foi o provocativo drama canadense do diretor Clement Virgo. Foi baseado no romance de 2001 de Tamara Faith Berger. Este filme intenso e sem censura segue Laila, uma jovem de espírito livre, obcecada por encontros intensos e passageiros com estranhos. Quando ela conhece David, um músico que a desafia a ultrapassar ainda mais seus limites, o relacionamento deles se transforma em um turbilhão de paixão e autodescoberta. A direção de Virgo é implacável, focando em cenas cruas, não simuladas, que parecem menos uma excitação e mais uma exploração do humano. Conexão. O resultado é uma visão visceral e muitas vezes desconfortável sobre desejo, intimidade e as consequências de viver o momento. Pense em encontros prolongados e explícitos com uma trilha sonora indie sombria, enquanto os personagens lidam com temas de vulnerabilidade e desapego emocional. Os críticos elogiam a audácia do filme, com o The New York Times chamando-o de uma ousada, embora irregular, incursão na erótica das dinâmicas de poder. Mas não é para os fracos de coração. Lie With Me é uma exploração crua e não romantizada dos riscos da paixão desenfreada. Como Laila avisa logo cedo, cuidado. Uma vez que isso começa, não há volta. Beneath the Valley of the Ultra Vixens. Nenhuma lista de cinema audacioso estaria completa sem Russ Meyer, o Fellini rural, que redefiniu os filmes de exploração com suas deusas grandiosas e humor exagerado. Os filmes de Meyer, como Beyond the Valley of the Dolls, em 1970, e Beneath the Valley of the Ultra Vixens, em 1979, ultrapassaram limites com seu conteúdo explícito e charme exagerado. Ultra Vixens, uma referência lúdica ao sucesso anterior de Meyer, Beyond the Valley of the Dolls, estrelado por Keaton Haneved, como um terapeuta, navegando por escapadas surreais não adequadas para o trabalho. O filme é um tumulto de diálogos exagerados, humor pastelão, e o fator de agitação característico de Meyer, misturando excitação com absurdo. A habilidade de Meyer para misturar a sátira cimentou seu legado como um ícone cult,
provando que o camp e a controvérsia podiam coexistir na era dos cinemas drive-in. Seus filmes continuam sendo uma selvagem experiência inesquecível para quem deseja um cinema ousado e sem desculpas. HOTS, 1979. Ei, pessoal! Vamos voltar para 1979 e mergulhar em HOTS, uma pérola cult do diretor George B. Seitz Jr., que é parte picante e parte ridículo. Esta joia dos drive-ins segue um grupo de meninas da faculdade que formam uma irmandade atrevida com um elenco cheio de modelos chamativas, incluindo Sandy Johnson, a rainha do grito de... O charme do filme reside na sua mistura descarada de humor exagerado e nudez gratuita, apresentada com um piscar de olhos e um aceno de cabeça. Pense em diálogos absurdos, gags pastelões e cenas tão exageradas que são praticamente uma paródia, embora fossem interpretadas de forma séria naquela época. Apesar do seu conteúdo explícito, HOTS nunca entra no território sórdido. Em vez disso, é uma homenagem descontraída às comédias dos anos 70, sendo mais engraçado do que provocante. Gostando ou não, este filme é uma cápsula do tempo do escapismo dos cinemas drive-in, provando que às vezes um pouco de breguice vai muito longe. Porky's, 1981. Se as comédias adolescentes tivessem um Monte Rushmore, Porky's definitivamente teria um lugar. Dirigido por Bob Clark, este sucesso atrevido de 1981 tornou-se um fenômeno cultural. Um grupo de adolescentes em uma missão para perder a virgindade, cheio de piadas embaraçosas e momentos icônicos. Lembra-se da cena no vestiário em que os rapazes espiam as garotas tomando banho? Sim, está aqui. Completo com tanto masculino quanto feminino. Um clássico. Mas Porky's não é só sobre TNA. Kim Cattrall rouba a cena como a sedutora senhorita Honeywell, cuja cena exagerada se tornou lendária em VHS. Enquanto o filme aborda temas sérios, seu tom é pura comédia sem vergonha. Pense em humor de banheiro, travessuras em um bar de beira de estrada duvidoso e uma competição de comer tortas que definitivamente não é sobre torta. Showgirls. Vamos rebobinar para os loucos anos 90, quando os thrillers eróticos dominavam as bilheterias. E Showgirls se destacou como o mais selvagem de todos. Dirigido por Paul Verhoeven, este sucesso NC-17 seguiu o nome Malone, uma jovem de cidade pequena em busca da fama em Las Vegas. Berkeley, recém-saída de Saved by the Bell, mergulhou de cabeça no papel, abraçando cenas explícitas e nudez frontal total que se tornaram infames da noite para o dia. Um encontro quente e sem barreiras entre Berkeley e o co-estrela Kyle MacLachlan, que cimentou a Showgirls como uma lenda cult. Apesar dos prêmios Razzie e da recepção polarizadora, Showgirls prosperou em seu excesso sem remorso, misturando diálogos bregas com uma crítica iluminada por neon do lado obscuro de Hollywood. A atuação ousada de Berkeley, embora criticada por alguns, continua a ser um testemunho de seu compromisso em se desvencilhar de sua imagem de TV. Hoje, o filme é celebrado como uma obra-prima tão ruim que é boa, melhor apreciada em toda a sua glória, sem censura. Ame ou odeie, Showgirls é um desastre do qual você não consegue desviar o olhar. Olhos bem fechados. Lançado em 1999, este drama psicológico estrelado por Tom Cruise e Nicole Kidman chocou o público com seu conteúdo explícito, levando à censura digital para garantir uma classificação indicativa para maiores de 17 anos. Hoje, a versão sem cortes está disponível em vídeo doméstico, mas ainda é um filme desafiador de assistir. A assinatura de Kubrick está por todo o filme, com design de produção meticuloso, visuais assombrosos e uma história que desvela as camadas de desejo e engano em um casamento. Embora o filme apresente nudez e cenas surreais, não se trata de excitação. É uma imersão profunda em ciúmes, vulnerabilidade e nas máscaras que usamos. Frases como: "O que vai acontecer com aquela mulher?" e "Ninguém pode mudar o destino dela agora" ressaltam seu tom inquietante e existencial. Apesar das críticas variadas, De Olhos Bem Fechados consolidou seu status de culto como uma exploração inquietante da intimidade humana. É um filme que exige paciência, mas recompensa os espectadores com a arte inesquecível de Kubrick. Se você é fã de thrillers psicológicos ou lendas do cinema, este é indispensável. Calígula. Se você pensa que serviços de streaming como a Netflix inventaram dramas históricos disfarçados como pense novamente. Vamos voltar para 1979 e conhecer Calígula, um clássico cult tão selvagem que faria os programas de hoje corarem. Produzido por Bob Guccione, da revista Penthouse, escrito por Gore Vidal e dirigido pelo italiano Tinto Brass, Calígula é uma mistura caótica de sol, violência e estilo surreal. Estrelado por Helen Mirren como Caesônia, a esposa de Calígula,
Malcolm McDowell como o infame imperador romano e Peter O'Toole, o filme chocou o público com seu conteúdo explícito. Muito disso foi adicionado na pós-produção, por Guccione, que contratou performers para cenas explícitas sem a participação do elenco principal. Falas como esta: "Você não está se divertindo. Divirta-se", epitomizar seu tom devasso, enquanto a reputação notória do filme só cresceu com seus múltiplos cortes, alguns impossíveis de assistir, outros estranhamente artísticos. Os Sonhadores. Vamos voltar para 2003 e mergulhar em Os Sonhadores, um filme que solidificou a reputação do diretor Bernardo Bertolucci por ultrapassar limites. Já um provocador desde sua obra-prima de 1972, O Último Tango em Paris, Bertolucci trouxe outro choque com esta história de desejos tabu ambientada nos motins parisienses de maio de 1968. Estrelado por Eva Green, Michael Pitt e Louis Garrel, o filme combina agitação política com um triângulo amoroso tão intenso que desfoca as linhas entre paixão e tensão incestuosa. As cenas de Green, junto com a química de Pitt e Garrel, tornaram-se o assunto do momento. Embora o verdadeiro poder do filme resida em sua exploração da juventude, rebeldia e a máscara que usamos durante a agitação. Frases como: "E eu olho para você, e eu escuto você, e eu acho que você nunca vai crescer", realçam sua energia claustrofóbica crua. Enquanto críticos debatiam sua mistura de arte e exploração, Os Sonhadores permanece um estudo hipnotizante de desejo e idealismo, colidindo em tempos turbulentos.